Olá pessoal, então vamos aqui à nossa segunda aula e queria que você imaginasse a seguinte situação. Sempre que possível acompanhe o ponteiro do mouse, tá? Dados log de 7 na base 5 igual a 1,21 e log de 2 na base 5 igual a 0,43. Beleza, eu estou te fornecendo dois valores. Calcular o log de 7 na base 2. Olha que interessante. Os valores que eu forneci, que foram fornecidos, estão na base 5. Log de 7 na base 5, log de 2 na base 5, e eu estou te pedindo o valor do logaritmo na base 2. Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, vamos utilizar uma propriedade conhecida como mudança de base. É uma ferramenta interessante, resolve muito tipo de problema que você não encontra saída, e a estratégia para resolver é utilizar a mudança de base. Tá? Exercitando, você vai pegar um traquejo melhor, mas não é complicado. Olha só. Tá? Então você pode reescrever um logaritmo na base que você realmente precisar. Claro, sempre atento às condições de existência. Então olha aqui. Ó. Log de A na base B, eu posso escrever na base K. Eu posso reescrever na base K. Log de A na base B é igual à razão, a divisão, do log de A na base K dividido pelo log de B na base K. Então, reescrevi na base que eu preciso, na base que me é interessante para resolver um problema. Salvo as condições de existência. Então, log de A na base B é igual ao log de A na base K dividido pelo log de B também na base K. Só isso. Você transforma a divisão e reescreve a base que você precisa. Vamos voltar aqui ao nosso probleminha. Log de 7 na base 2. Se me foram fornecidos os valores na base 5, então vou reescrever esse logaritmo na base 5. Como? Olha aqui. Log de 7 na base 2, pela propriedade que nós acabamos de ver, vai ser a divisão. Log de 7 na base 5 dividido pelo log de 2 na base 5. Só isso. Só isso. Então reescrevi na base que me foi fornecida. Agora substitui os valores. 1,21 dividido por 0,43, aproximadamente 2,81. Só isso. Só isso. Tá? Agora, sempre tem que ficar atento às condições de existência. Tá? Tranquilo? Então, mudança de base. Vamos resolver mais alguns aqui para que você entenda legal. Log de 81 na base 27. Claro, aqui você poderia aplicar a definição 27 elevado a x igual a 81 e resolver. Mas, como a gente quer reforçar a ideia da mudança de base, então você pode reescrever na base 3. Log de 81 na base 3, aplica a definição e resolve. Fatora 81, que vai cair na base 3, dividido pelo log de 27 na base 3. Então, olha, eu tinha a base 27, agora nós temos a base 3. Tranquilo? Tranquilo. Só isso? Só isso. Log de 16 na base 32. Também poderia aplicar a definição e resolver, mas olha só. Você pode reescrever na base 2. Olha aqui. Vai ficar então o log de 16 na base 2, dividido pelo log de 32 na base 2. 4 quintos. Só isso. Só isso. Tá? Log de 28 na base 5. Bom, fornecendo para vocês aqui o log de 7 na base 5 igual a 1,21, log de 2 na base 5 igual a 0,43, vamos calcular então o log de 28 na base 5. Olha que tranquilo. Os valores foram fornecidos na base 5 e o nosso logaritmo também está na base 5. Ou seja, aqui eu não vou precisar fazer mudança de base. Mas tem algumas propriedades aqui que a gente vai ter que aplicar? Claro. Observa, o 28 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7, ou seja, fatorou 28, 2 ao quadrado vezes 7. Se é produto, vira o quê? Soma. Produto vira soma. Mantém a base. Produto vira soma. E se a potência vem para cá como? Esse 2 é potência, ele vem para cá como? Multiplicando. Então, aplicando as propriedades. Então, log de 2 ao quadrado na base 5 vai ficar 2 que multiplica log de 2 na base 5. Mais log de 7 na base 5. Só isso. Só isso. Substitui os valores. Vai ficar então 2 que multiplica 0,43 mais 1,21. Só isso. Só isso. Agora eu quero
que você, utilizando esses valores, log de 7 na base 5 e o log de 2 na base 5, eu quero que você calcule o log de 0,7 na base 5. Pessoal, esse tipo de exercício é o que nós chamamos de exercício técnico. Claro, por um período ele foi muito utilizado pela FUVEST, foi muito utilizado pela própria SPSEC. O exercício técnico eram bastante comuns. Hoje, não, nós já temos exercícios um tanto mais contextualizados, que requer uma interpretação mais aprofundada, uma interpretação mais, como eu diria, mais direcionada para você poder resolver o problema. Então são problemas que requerem uma interpretação um pouco diferenciada do que um exercício técnico. Mas você entendendo o exercício técnico, você vai ter um traquejo algébrico, um ferramental algébrico que você vai utilizar para resolver um exercício contextualizado. Tá? Então aqui, é um exercício técnico? É um exercício técnico. Aqui você vai aprimorar as suas técnicas, seus conhecimentos algébricos, conhecimentos teóricos, para poder utilizar depois no escopo de um problema contextualizado. Então, aqui agora, o legal dessa videoaula, que você vai poder pausar, você vai tentar resolver, você vai resolver, depois você dá continuidade para você ver como é que fica a solução. Tá? Então, agora, eu quero que você pause o vídeo e resolva. Isso, muito bem. Já resolveu? Então vamos dar uma olhadinha. Como é que vai ficar? 0,7 é a mesma coisa que 7 décimos. Tranquilinho? Então nós temos o log de 7 décimos na base 5. Propriedade. Se a divisão vira subtração. Olha, mas lá nós fornecemos o log de 7 e o log de 2. Aqui apareceu o log de 10. Fácil. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, se é produto, vira soma. Então, nós temos log de 7 na base 5, o valor que foi dado. Log de 2 na base 5, o valor que foi dado. E o log de 5 na base 5, que é igual a 1. Nós já vimos essa propriedade. Substitui, tomando cuidado com o sinal negativo aqui, que ele vai tornar tudo isso aqui negativo, 1,43 negativo. Então, a nossa resposta é 1,21 menos 1,43 menos 1,43, que é igual a menos 0,22. Tranquilinho? Tá? Então, continuando. Número de Neper. Pessoal, então aqui cabe uma pausa para chamar a atenção de vocês aqui para um determinado tipo de logaritmo. Então vamos rever uma coisinha aqui. Log de A. Quando nós não escrevemos a base aqui, significa que a base é 10. Isso é muito comum na matemática. Você, pelo fato de ser bastante utilizado, às vezes você não precisa escrever, não precisa mostrar, por exemplo, raiz quadrada de 2. Não precisa colocar o índice 2, que é bastante utilizado. 2 sobre 1, você não vai escrever a fração 2 sobre 1 colocando o denominador 1, não precisa. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Ok? Então, a base 10, pelo fato de ser bastante utilizada, inclusive, né, um matemático utilizou bastante essa base, não precisa ser escrita. Então está aqui, log de A na base 10. Esse Azinho é um real positivo. Agora, se a sua base for o número de Neper, se a sua base for esse Ezinho aqui, que é o número de Neper, esse logaritmo recebe o nome de logaritmo neperiano. Esse Azinho é um real positivo. E a sua base agora que você está querendo escrever, a base é. Não tem muita complicação, pessoal. Não tem muita complicação. Logaritmo neperiano de A. Só isso. Só isso. Apareceu a base Ezinho aqui, a base E, é o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano é a mesma coisa que o log de A na base E. Logaritmo decimal, log de A na base 10. Logaritmo neperiano, log de A na base E. Esse A maior que zero, real maior que zero. Esse Ezinho aí, esse E ou E, é o 2,7182. Há várias maneiras de calcular, mas não precisa. Você não precisa memorizar, porque no enunciado do vestibular, quem propõe a questão geralmente coloca o valor para você, caso seja necessário utilizar o valor. Tá? Geralmente não é. Um exercíciozinho aqui, só para você ter ideia de como é tão simples. Sabendo que o logaritmo neperiano de 5 é igual a 1,61. Pessoal, logaritmo neperiano é o log de 5 na base E. Logaritmo neperiano de 5 é 1,61. Calcular o logaritmo neperiano de 125.
Tranquilo, resolução. 125. Logaritmo neperiano de 125. É o logaritmo de 125 na base ezinha. 125 não é a mesma coisa que 5 a terceira? Esse 3 aqui, que é potência, vem para cá multiplicando, 3 log de 5 na base E. Quem é o log de 5 na base E? Não é o logaritmo neperiano de 5, que é 1,61. Substitui, vai ficar então 3 vezes 1,61, 4,83. Só isso? Só isso. Tranquilinho? Sabendo que log de 9 na base 15 é igual a A, calcular log de 3 na base 15 em função de A. Pessoal, outro exercício técnico. Esse tipo de exercício foi muito utilizado um período atrás pela FUVEST, pela SpaceX também caía bastante. Então, olha só. Log de 9 na base 15 é igual a A, calcular o log de 3 na base 15 em função de A. Ou seja, eu vou utilizar o que ele me forneceu aqui para calcular um outro valor. Olha como é simples. Então, quero que você dê aquela pausa agora e tenta resolver, tá? Então, 1, 2, 3, pausa. Isso, ótimo, parabéns, vamos lá, então dá uma olhadinha aqui. Confio que você tentou resolver, tá? Log de 9 na base 15 é igual a A. Se somente se, o que implica que, olha aqui, log de 9 na base 15 é a mesma coisa que log de 3 ao quadrado na base 15. Pessoal, esse 2 aqui é potência. Se é potência, ele vem para cá multiplicando. Então vai ficar 2 log de 3 na base 15, que é igual a A. 2 log de 3 na base 15 é igual a A. Ou seja, o valor que nós queremos, né, o log de 3 na base 15, o 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ou seja, o log de 3 na base 15 é igual a A sobre 2. Só isso. Só isso. Tranquilinho? Uma coisa importante, não negligencia nenhum tipo de exercício técnico, que ele vai te fornecer um ferramental necessário, muitas vezes necessário, para você resolver um problema contextualizado. Claro, o problema contextualizado requer uma leitura, requer uma interpretação, mas você tem que ter esse ferramental algébrico para poder resolver. Então, não negligencia nenhum tipo de exercício, nem outro. Tá? Privilegia os dois. Olha que questão interessante. Inclusive no Enem esse ano, que é uma questão parecida, se não me engano. O pH de uma solução aquosa é definido pelo pH, pela expressão pH menos o logaritmo de H+. Onde esse H+, indica a concentração em mol por litro de íons de hidrogênio na solução. E logaritmo é o logaritmo na base 10. Então observa aqui. Ó. Ele não apareceu, não está escrito, é na base 10. Ao analisar determinada solução, um pesquisador verificou que nela a concentração de íons de hidrogênio era 5,4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Para calcular o pH dessa solução, ele usou os valores aproximados de 0,3 para log de 2 e 0,48 para log de 3. Então, o valor que o pesquisador obteve para o pH dessa solução foi um problema de aplicação. Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que tinha aplicação em química? Aqui é uma aplicação. Tá? Então, é um problema interessante. Aqui você vai resolver esse problema e na nossa próxima aula eu já retomo com a resolução desse problema. Então, até a próxima aula.